Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado, para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. Ou ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará o outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos esta palavra, que sabedoria, né, da ação de Deus sobre a comunidade. Nós estamos vivendo uma transição, né, de tempo litúrgico. Terminou o tempo litúrgico da igreja, o ano católico, já vai começar um novo ano, e essa semana é uma semana de transição. Fala bastante, né, estas últimas semanas, ouvimos bastante o livro do Apocalipse, as leituras do Evangelho, ela tem esse cunho apocalíptico, fala bastante dessa dimensão de fim de tempos. Mas aqui a igreja não está falando de um fim no sentido de destruição, mas de uma renovação, né, da comunidade, uma renovação espiritual. Isso é muito importante. Às vezes na vida nós ficamos presos, atrelados a valores pessoais, né? Como a gente falava no domingo, quase que para dizer, às vezes nós somos escravos, estamos doentes e presos dos nossos próprios prazeres, do nosso próprio eu. E o Senhor, Ele nos quer liberto. Por isso, a primeira palavra que Ele chama à comunidade é essa: prestar atenção sobre tudo aquilo que é revelado, porque muitos virão ofertando salvação, ofertando tempos, dizendo o fim está próximo, ofertando as realidades. Mas nós não devemos de seguir essa gente. Nós devemos de voltar todo o nosso olhar, todo o nosso coração à presença e à pessoa de Cristo, e Cristo ressuscitado. Então a Eucaristia, viver essa certeza de Deus em meio, né? Olhar para essa realidade e em Cristo ter força para superar toda a adversidade que o tempo também pode nos dar. Quantas pessoas vivem presas nessa situação e sofrem as dores e as mazelas? Lógico, o próprio Cristo falou, haverá tempo de provações. Então ele elenca um monte de provações aqui, mas não é ainda o fim. E às vezes na vida a gente já vive uma provação mundial. Às vezes a gente tem provações em família, provações pessoais, algumas interrogações para ser resolvidas, e a gente fala, nossa, parece que o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar. Nós temos que lutar para acabar essa realidade que nós estamos vivendo. É isso que nós devemos de lutar sobre esta ação. E Jesus Cristo coloca ali para a comunidade uma ação importante, né? Ele nos alerta para sermos vigilantes, nos dá coragem, nos sustenta e nos coloca disponíveis para seguir um único caminho. E qual é esse caminho? Jesus Cristo. Se eu olhar para essa ação, eu vou conseguir ver que para seguir o Senhor, eu tenho que estar muito próximo, muito íntimo da sua palavra. Às vezes na igreja a gente escuta pouco sobre isso, né? Viver a palavra, né? Seguir a palavra de Deus.
Saber estar com essa palavra e confiar em Deus. Deus não abandona o seu povo. Somos nós que nos separamos do amor misericordioso de Deus, mas Deus sempre está com a gente. Deus sempre caminha conosco. Agora, por saber que Ele caminha conosco, às vezes a gente esquece e começa a voltar a fazer coisas erradas. Que o Senhor nos oriente sempre e nos conduza para viver nele, com Ele, a sua justiça e voltarmos a um caminho reto. Essa é a parte importante que o Senhor nos convida a rezar. Voltar a esse caminho de santidade. Deus nos quer pessoas santas. Deus nos quer pessoas justas. Deus nos quer pessoas, já que somos sedentos dele, pessoas que vão verdadeiramente ao seu encontro. E somos, daí sim, com ele, promotores da paz. Não ficará nada, ele fala assim do templo de Jerusalém, porque mostrava uma ação interessante. Jesus falava primeiro do templo que era ele, depois do templo de Jerusalém. E a gente sabe que lá no ano 70, o Império Romano vai entrar em Jerusalém e vai destruir tudo. E vai ficar só aquele pedaço do Muro das Lamentações que até hoje existe. Mas a gente vê, olha a ação que é forte. Ele fala, o homem destrói a si próprio. Deus não destrói o homem, mas reconstrói a vida no homem. Então essa é a parte importante. Às vezes a gente fica preso nos restos de um templo e esquecemos que somos templo do Senhor e que devemos também ser também com Deus essa alegria, testemunho. Isso é importante. Como foi Santo André Dung Lac, Santo André e seus companheiros mártires vietnamitas. Eles deixaram com que a ação daquela região criasse lá em 1800 e pouco uma ira muito forte, mas não uma ira contra a pessoa, mas contra a existência de Deus que estava sendo colocada junto àquele povo. E quantas pessoas estavam aderindo à fé? E eles testemunharam, banharam as terras do Vietnã com o seu sangue, não para viver uma matança, mas para regar a terra com o seu sangue como Cristo, e ser para aquele povo, para aquela igreja, um sinal de unidade, um sinal de conversão. E assim foram. Por isso que hoje a gente reza a memória de Santo André Dung Lac. Peçamos a Deus por ele, e que pela sua intercessão e de seus companheiros mártires, possamos cada vez mais ter a certeza e a alegria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos conduza sempre ao caminho da paz. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém.